foi Minha Casa, Tua Habitação. Este tema surgiu dos momentos de reflexão, de devoção, de clamor ao Senhor por nossas famílias, e brotou em meu coração, em minha mente, uma necessidade. Eu estava, na verdade, dirigindo, aliás, é um exercício que eu procuro fazer, especialmente no silêncio do volante, muitas vezes enfrentando esse trânsito caótico da nossa cidade. Quem dirige sabe o que isso significa. Eu tenho já compartilhado com alguns que o trânsito não me transforma, o trânsito me transtorna. É um exercício espiritual profundo que é preciso fazer, para você aguentar as barberagens, minhas e dos outros, evidentemente. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas às vezes parece que eu dirijo melhor do que os outros, às vezes. E não bastasse a questão das barberagens, mas também as obras, os recapeamentos, os fechamentos de ruas na nossa cidade. Isso leva o nosso estresse de 0 a 1000 em 2 segundos. E haja realmente coração, haja pressão arterial, haja enzimas gástricas que suportem toda esta pressão. Eu tenho então já de algum tempo feito esse exercício espiritual. Senhor, que o meu tempo de solidão, de solitude ao volante, me traga a oportunidade de refletir. E algo que me espanta, sempre que eu passo ali, saindo da Marechal Rondon para a Visconde de Niterói, passando por aquele viaduto sob a linha férrea, eu me deparo com aquele visual gigantesco da Mangueira. E eu vejo quantas casas amontoadas umas sobre as outras, e penso sempre nas dezenas de milhares de pessoas que habitam essas comunidades. Mas também, da vista que temos de casa, uma vista privilegiada, nós podemos contemplar toda essa região da Zona Norte, até a área portuária da nossa cidade. E à noite, especialmente, é um visual muito gostoso, muito bonito de se ver, pois as luzes cintilam como um mar de joias preciosas. E não poucas vezes eu olho para essas habitações onde famílias vivem e posso sentir muitas vezes na alma e no coração, ainda que luzes brilhem, ainda que cores enfeitem, ainda que varandas sejam decoradas, muitas vezes naquelas casas moram apenas pessoas e falta algo imprescindível. Nesse dia, estava refletindo sobre esta realidade do mercado imobiliário da nossa cidade, tão especulado, tão elevado, e vendo ao mesmo tempo a oferta cada vez maior de novos imóveis, novos condomínios surgindo em todos os lugares. As novas vias que estão sendo construídas na cidade têm trazido à vista lugares ermos, distantes, escondidos, e que agora são locais onde estão surgindo condomínios enormes e alguns até luxuosos. Ontem na rádio eu via no endereço lá de Campo Grande, nosso endereço da Cidade Batista, que a gente passou por lá tantas vezes, um lugar tido como roça. Na rádio ontem estava anunciando um novo condomínio de casas e apartamentos a partir de R$399 mil. E eu disse, puxa, quanta novidade na nossa cidade por conta desses momentos que vivemos de expectativa de Copa do Mundo e Olimpíadas. E nesse dia que eu pensava sobre a quantidade de casas que nossa cidade tem construído, a quantidade de pessoas que moram nas comunidades, tanto da Mangueira como hoje, especialmente hoje, o foco da atenção da mídia está voltada para a Rocinha. E às vezes em que, da janela do nosso apartamento, podemos contemplar o visual lindíssimo de uma cidade povoada, eu fiquei pensando que tantas casas ainda não são habitação de Deus. Deus não mora nessas casas ainda. E passei esses 40 dias, então, refletindo sobre isso. Lemos juntos várias meditações no nosso livreto. Se você não tem, não adquiriu, adquira ainda, dê de presente. Ainda temos alguns exemplares que restaram. Nós temos uma quantidade já maior mesmo, para podermos dinamizar dessa maneira, presenteando outros. Temos tido até desejo de entregar para a capelania prisional e hospitalar, para que pessoas tenham acesso a um material de qualidade e que fale de vida em sua casa. Nesses 40 dias, o meu coração aspirou, orou e desejou que nós estivéssemos transformando as nossas casas em habitação de Deus. Que
que não sejam metros quadrados apenas em que nós moremos, que não sejam apenas sonhos de consumo, que não sejam apenas realizações de ideais de família, mas que sejam lugares onde o altar de Deus esteja edificado e a graça de Deus se manifeste. O lugar chamado casa tem um lugar de eminência na obra de Deus nos evangelhos. Ao pensar muito sobre casa e habitação, e a diferença muitas vezes que há entre casa, edifício e casa, pessoas, porque quando Jesus, e até o pastor Walter Ferreira da Silva, quando ele expôs aqui o Sermão do Monte de uma maneira panorâmica, mas muito profunda, encerrando o Sermão do Monte, Jesus fala de que aqueles que ouvem as minhas palavras e as cumprem, será comparado àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. A casa ali no sentido físico, da edificação, tem um alcance muito maior no sentido dos seus planos de vida, das suas expectativas de existência, o lugar distante onde você deseja chegar com os seus projetos, os lugares altos em que você deseja alcançar com os seus ideais de vida, princípios que são imutáveis e atemporais. Mas algo que eu queria compartilhar com você nesses minutos desta manhã é que, não sem sentido e não apenas curiosamente, mas Jesus deu um valor muito grande ao contexto residencial. Não meramente o aspecto imaterial do lar, que somos nós, os sentimentos que habitamos, mas o ministério de Jesus não aconteceu só, como pode parecer numa primeira vista, no meio da multidão, nas ruas, na montanha. Inclusive, até uma tese, um parêntese aqui importante para a cultura bíblica, há um entendimento muito curioso de que o Sermão do Monte, na verdade, não foi como parece ter sido um momento em que Jesus parou na montanha e pregou todos aqueles princípios. Na verdade, os estudiosos e exegetas do Novo Testamento, eu posso debater isso com você mais a fundo depois e mostrar algumas evidências textuais disso. Na verdade, Mateus fez um compêndio de todas as mensagens e ensinamentos de Jesus, os principais valores que Jesus passou nos seus ensinamentos aos discípulos, e reuniu-os num contexto em que nós entendemos serem 3 capítulos do Evangelho de Mateus, e denominado o Sermão do Monte. Na verdade, o que parece-nos ser é que, quando Mateus reúne em 3 capítulos, 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, ele está reunindo ali de maneira sistemática e como um compêndio, vários ensinamentos de Jesus ao longo do seu ministério. Isso se evidencia de maneira muito simples quando nós comparamos os 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e vamos encontrar os mesmos ensinamentos trazidos em outras ocasiões sem separado. Jesus fala do grão de mostarda, Jesus fala sobre a oração, Jesus fala sobre a fé, Jesus fala sobre a ética, e justamente em Lucas e em Marcos, tais ensinamentos vão aparecer soltos, e não num determinado momento em que foi o Sermão do Monte. Por que eu estou querendo chamar a sua atenção para isto? É que, diferentemente do que possa nos parecer, Jesus deu muito mais ênfase ao contato pessoal, olho no olho, e ao contexto da casa das pessoas, do que necessariamente os grandes ajuntamentos e as grandes multidões. Sim, Jesus andava pelas ruas, como diz Mateus 9, curando, ensinando e pregando acerca do reino de Deus. O ministério de Jesus aconteceu de maneira itinerante, mas pontualmente, os momentos mais importantes das obras realizadas por Jesus se deu claramente na casa das pessoas. O próprio primeiro milagre, assim chamado nos evangelhos, registrado em João capítulo 2, o casamento em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, não meramente por uma coincidência, mas eu creio que por um propósito muito claro, aconteceu numa casa. E numa casa onde havia uma festa, e uma festa de casamento, e festa essa que teria acabado muito cedo, se Jesus não estivesse ali, naquele lugar. Jesus faz toda a diferença no lugar onde Ele está.
Sim, Jesus faz toda a diferença no lugar por onde ele passa. Jesus faz toda a diferença na vida daquelas pessoas em quem ele toca. Jesus faz toda a diferença para as pessoas que lhe dão ouvidos. Mas eu quero destacar nesta manhã, em que encerramos os 40 dias de oração e jejum por nossas famílias, o destaque e a importância que tem a presença de Jesus na casa das pessoas. Até porque Jesus, apesar de ter nascido numa manjedoura, em um estábulo de animais, porque não havia lugar para Maria dar a luz a ele, Jesus cresceu numa casa. Jesus tinha endereço físico. Jesus tinha um lugar onde ele passava boa parte do seu tempo descansando, recobrando suas forças. E alguns podem interpretar errado as palavras de Jesus, que diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, passando a ideia de que ele não tinha casa. Não, Jesus tinha casa sim. Vemos em vários trechos que Jesus estava em sua casa com os seus discípulos e lhes ensinava. Eu quero trazer à luz alguns versículos. Nós vamos precisar aí da equipe do multimídia bem atenta, porque nós vamos ler alguns versículos em que fica evidente e claro o quanto a casa tem importância no ministério de Jesus. E eu quero fazer isso com o propósito e objetivo de alertar-nos, despertar-nos para a grande bênção, quando nós deixamos que Jesus habite a nossa casa, fazendo e transformando aquele lugar onde você mora, em lugar onde Deus age. O primeiro texto que eu quero chamar a sua atenção é Mateus 2,11. Lá em Mateus 2,11, no iniciozinho da vida de Jesus, os magos entraram na casa de José e Maria. Isso até é uma evidência clara de que os magos, eu já falei isso no ano passado, pregando sobre o Natal, quebrando alguns mitos do folclore natalino. Os magos não foram visitar Jesus na manjedoura. E, na verdade, os magos viram Jesus talvez já próximo aos seus já próximo dos seus 4 anos, entre 2 e 4 anos, pela cronologia bíblica. E aí diz o versículo em Mateus 2,11 que, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Jesus tinha uma família. Mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo Deus encarnado, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, ele não considerou ser igual a Deus, mas ele optou, ele aceitou o desafio de viver toda a dramaticidade da humanidade. Tudo isso vai nos reportar e vai nos levar à compreensão de que Jesus foi tanto Deus quanto homem, e como homem ele pôde experimentar desde a sua infância todas as limitações e carências às quais todos nós estamos sujeitos. José tinha que trabalhar, Maria, no contexto daquela época, cuidava da casa. Jesus teve seus irmãos. Jesus, mesmo sendo Deus, eu creio que foi uma criança normal, que correu, brincou, aprontou. Uma vez Larry Crabb conta uma história muito interessante de que ele reuniu os seus filhos e brincava de mímica com eles, e eles tinham então de imitar um personagem bíblico através de uma mímica, e a família tinha que adivinhar quem era. E aí um dos seus filhos começou a imitar um menino muito revoltado, muito chateado, muito aborrecido, e eles começaram a tentar um monte de coisa e não aparecia nunca. Ninguém conseguia acertar, até que desistiram da brincadeira e falaram assim: vai, quem você está imitando? Aí o filho disse: eu estou imitando Jesus criança. Mas por que esse mau humor? Por que essa chateação? Ah, porque devia ser... Não, desculpa, o irmão de Jesus. Eu estou imitando o irmão de Jesus. Mas por que todo esse mau humor? Porque devia ser muito chato ser irmão de Jesus. Porque se a gente fizesse qualquer coisa de criança, nunca era Jesus. Quebrou um vaso, Jesus não quebra vaso. Ah, quebrou o vidro. Não, Jesus não quebra vidro, né? Ah, alguém desobedeceu e fez... Não, nunca foi Jesus. Na verdade, eu imagino que Jesus tenha sido uma criança tão normal quanto as outras crianças.
de gostar de brincar com as crianças, de trazer preocupações para os pais. Pois não foi isso que aconteceu quando Jesus tinha os 12 anos? Seus pais ficaram preocupados, talvez, lá vai Jesus sumir de novo da nossa vista, olha. E aí foram procurar Jesus no templo, e Jesus estava então aprendendo com os doutores da lei. Claro, não posso imaginar Jesus sendo uma criança rebelde. Não consigo contemplar Jesus sendo uma criança desobediente. Não consigo imaginar Jesus, já na sua meninice, tendo temor ao Pai, como os evangelhos apresentam, sendo uma criança tendente ao mal. Mas uma criança como as nossas, divertidas, alegres, brincalhonas, que gostam de correr, que gostam de brincar. Os evangelhos mostram Jesus crescendo numa família, vivendo numa casa, e chegando até mesmo no seu próprio ministério, tendo a sua própria. Lá em Mateus 9, versículo 10, e depois no versículo 28, diz assim, olha: estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muito publicanos e pecadores. Interessante que Jesus gostava de festa, e ele gostava de dar festa. Imagina o que era dar comida para 12, e mais um bocado de publicano e pecadores. Jesus estava em sua casa. Jesus gostava de abrir a sua casa para os seus amigos. Jesus gostava de ter uma vida social ativa. E lá no versículo 28 do mesmo capítulo, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Passamos agora, aproveitando esta ponte, para entender que o lugar em que Jesus habita é um lugar de alegria, é um lugar de hospitalidade, mas é um lugar de milagres. A casa onde Jesus está é, pela sua presença gloriosa, um lugar de milagres. Jesus fez vários milagres em casas. Está lá em Mateus capítulo 8, verso 14, quando Jesus surpreende a Pedro, entra em sua casa, vê a sogra dele de cama e com febre e a cura. Todos os lugares onde Jesus está e as casas onde ele entra experimentam a transformação e o milagre. Foi assim também na casa de Jairo, capítulo 9, versículo 23 de Mateus. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, que é Jairo, e viu os flautistas e a multidão agitada, pode continuar, por favor? Disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. O pastor Celso Ribeiro usou esse texto na mensagem de quarta-feira, e ele fez uma observação muito interessante, muito importante. Eu quero aproveitar para refrescar a sua memória. Diz o texto que todos começaram a rir dele. E aí o pastor Celso Ribeiro fez uma aplicação muito simples e muito prática. Esses que riram, Jesus mandou sair de casa. Ficou só ele, a mãe e o pai. E aí o pastor Celso disse-nos na quarta-feira: quem ri de Deus não vê os seus milagres acontecerem. A casa onde Jesus está, a casa em que Jesus entra, experimenta milagres. Vimos inicialmente que é a casa onde se tem vida. Jesus cresceu numa casa, Jesus viveu numa casa, em sua casa recebia seus amigos, recebia os publicanos, os pecadores, os que o mundo abandonou, Jesus acolhia em sua própria casa. Mas não só na casa onde ele morava, mas nas casas em que ele era tão somente um convidado, Jesus realizava milagres. Aqui o milagre da cura da sogra de Pedro, da cura da filha de Jairo, e os milagres acontecem. Não só o milagre da cura, mas também o milagre da transformação. Em Marcos capítulo 14, versículo 3, nós vamos ver que a casa em que Jesus está se transforma em lugar da graça. Diz assim o texto em Marcos 14, versículo 3: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Basta até aqui. Você sabe tanto quanto eu que se hoje em dia falar de alguém leproso significa estigma,
e isolamento, quanto mais na época precária de conhecimento, de entendimento de Jesus. Jesus estar sentado à mesa de um homem chamado leproso, certamente ele era um homem rico, porque ele havia mantido-se em casa, porque o comum era ser abandonado, ser banido, e diz o contexto, apresenta a história bíblica, que muitas vezes homens leprosos andavam com guizos em seu pescoço, verdadeiro sino, aquele de vaca que a gente vê muitas vezes no campo, em que eles de longe poderiam ser percebidos. Então ele andando, o guizo balançava, as pessoas ouviam aquele barulho, o cara dizia, está vindo um leproso, e todos se afastavam. Tamanha a distinção, tamanha a acepção que se fazia a homens acometidos de lepra. E pior, não era considerado lepra apenas o que hoje conhecemos como hanseníase. Lepra, na época bíblica, era qualquer dermatite. Talvez uma espinha mal curada pudesse ser considerado lepra. Talvez um corpo descascando da insolação fosse considerado lepra também. E a pessoa era passível de toda a vergonha e humilhação. Tanto é que o livro de Levítico e de Deuteronômio fala de lepra nas paredes. Ou seja, o próprio mofo. Significa dizer que qualquer deformidade, qualquer alteração na aparência era motivo para a vergonha e humilhação de qualquer pessoa. Mas ali estava Jesus, ao lado dos esquecidos, ao lado dos abandonados, ao lado dos humilhados. Casa em que Jesus está se transforma em lugar de graça, onde todos são aceitos, onde todos são recebidos, onde todos são acolhidos, onde todos são amados, onde todos são recebidos. Lá em Lucas 14, versículo 1, nós vamos encontrar outra descrição de como o lugar em que Jesus está se transforma em lugar de graça. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Sabe por quê? Porque sábado não era dia de fazer nada, muito menos de curar um enfermo. Mas, assim como no texto que lemos no culto, ainda agora há pouco, Mateus 12, Jesus vai mostrar que onde Ele está, Ele, cumprindo a lei, é maior do que a lei, Ele, obedecendo aos preceitos, é maior do que os preceitos, Ele é Senhor de todas as coisas. E Jesus não se prende, não se limita a um protocolo, a uma formalidade, a um formalismo religioso. A casa em que Jesus está transforma-se em um lugar de graça, onde as coisas acontecem pelo livre atuar de Deus, soberano, criativo, amoroso. O lugar, a casa em que Jesus está, é lugar de vida, é lugar de milagres, é lugar de graça, é lugar de restauração. Lá em Marcos capítulo 5, verso 19, mais uma vez aparece a expressão casa, e num contexto muito interessante, muito precioso, quando diz assim, Jesus não permitiu, mas disse, porque o jovem curado queria seguir Jesus. E olha o que Jesus diz a ele, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Um texto riquíssimo, cheio de aplicações, mas eu quero fazer apenas um destaque. O vá para casa poderia ser melhor traduzido por volte para casa. Por quê? Porque o doente, o enfermo, havia sido banido, talvez havia sido esquecido, talvez vivesse anos na solidão, no esquecimento, e agora Jesus faz com que ele recobre a memória, lembre-se da sua casa, lembre-se dos seus e diga, a sua casa é agora lugar de sentir-se restaurado. Lugar em que Jesus, casa em que Jesus está, é lugar de restauração. Assim como em Mateus capítulo 9, versículo 7, Jesus dá a mesma ordem a outro, curado, a outro transformado. Ele, bota no versículo 6, por favor.
Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Casa, lugar para se voltar, lugar para se estar, lugar para se viver. Amados, eu costumo perceber com muito pesar, quando muitas vezes, no início das noites e até altas horas da noite, homens e mulheres permanecem na rua até tarde, e muitos deles dizem: não tenho vontade de voltar para casa. Minha casa é lugar de contendas, minha casa é lugar de injustiça, minha casa é lugar de mentiras, minha casa é lugar de gritaria, minha casa é lugar de hipocrisia. E muitos então preferem se entregar às mesas de bebidas, às mesas de jogos, alguns até aos lugares de prostituição. Mas nós vemos um Senhor amoroso, Jesus, que diz aos seus restaurados: volte para casa. Voltar para casa significa restaurar a alegria, significa restaurar a esperança, restaurar e recuperar a história que um dia se iniciou. Volte para casa, pois lá é lugar de restauração, lugar onde Jesus está. Casa onde Jesus está é lugar de restauração. Deve ser também lugar de aprendizado. Lucas 10:38, nós vamos encontrar a narrativa de duas irmãs e mais um irmão que tornaram-se grandes amigos de Jesus. E diz assim o texto em Lucas 10:38: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Jesus entra naquela casa, é recebido por Marta e Maria, e o texto logo diz que Maria senta-se aos pés de Jesus, enquanto Marta vai providenciar alguma coisa para que eles comessem. E diz o texto em que Jesus estava sentado, ensinando Maria coisas acerca do reino. E Marta, envolvida nos seus afazeres, procurando ser hospitaleira com Jesus, disse: mestre, manda minha irmã vir me ajudar, a gente vai comer mais rápido, a gente vai comer mais cedo, e depois sentamos todos para comer, para aprender. Jesus então volta-se para Marta e diz: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas agora só uma te é necessária. E esta uma era sentar-se aos pés de Jesus para aprender, para ouvir. Queridos, nossa casa muitas vezes é lugar de tanta correria, lugar de tanta ansiedade, lugar de tantas preocupações, e sentar aos pés de Jesus fica sempre em último lugar. Quantas famílias nem orar antes da refeição oram mais? Cada um pega o seu prato, muitas vezes pega na panela do fogão e escorre para sentar na frente da televisão para ver a novela da noite. Irmãos e irmãos, diria Jesus, vocês estão correndo tanto por coisas que não têm nenhum valor. Faça uma experiência. Tire a comida da panela, ponha numa travessa, forre a sua mesa da sala, sente-se com a sua família em volta da mesa e comece orando, agradecendo por aquela refeição. Desligue a televisão e olhe nos olhos uns dos outros e pergunte aos seus filhos: como foi o seu dia na escola hoje? O que você aprendeu de novo hoje? Papai quer contar uma coisa para vocês que viveu hoje no trânsito. Mamãe quer contar o que viveu hoje no trabalho. Mas, meus irmãos, estamos correndo tanto que não temos nem tempo de aprender. E o que eu aprendo no texto bíblico, no ensino bíblico, é que o ensino da palavra de Deus começa em casa. A casa onde Jesus mora precisa ser lugar onde a palavra é ensinada. Que se você acha que seus filhos vão aprender a Bíblia só no domingo, durante 6 dias ele vai aprender todo tipo de porcaria que o mundo pode ensinar. Seja na televisão, ou seja até mesmo na escola, ao lado dos seus colegas de turma, nas ruas da cidade. E se você acha que seu filho só vai aprender, ou vai aprender tudo o que precisa de domingo em domingo, você corre um sério risco
de que seu filho seja absorvido por toda a maldade que este mundo oferece. Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas e deixou o essencial para depois. O lugar em que Jesus está, a casa em que Jesus entra, torna-se um lugar onde nós aprendemos os valores de Deus para viver. A grande diferença, eu gosto muito de fazer esse paralelo, de ler a história na sua continuidade. É claro, brinco de vez em quando com a Marta, a nossa querida Marta, porque ela sempre defende a Marta do texto, né? E eu sempre implico com ela dizendo, não, Marta estava errada. Mas tirando os erros, os exageros e as brincadeiras entre nós, há um fato muito curioso que não pode ser ignorado. Quando Lázaro morreu, o texto de João capítulo 10 mostra Marta ansiosa e desesperada, e ela que vai a Jesus dizer, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe onde estava Maria? O texto de João 10, depois você leia, diz Maria que estava sentada em sua casa, pensando sobre todas aquelas coisas. Quem aprende aos pés de Jesus, enfrenta as lutas e as dores com serenidade, com fé, com esperança. Aquele papinho de Maria e Jesus, naquele momento, enquanto Marta estava correndo de um lado para o outro, certamente fez diferença na hora em que mais precisava. Acredite, as sementes que você lançou no coração do seu filho, quando ele tinha 5, 7 anos, nas vezes em que você ia na beira da cama dele para orar com ele antes de dormir, vai fazer muita diferença nas escolhas e decisões que ele vier a tomar quando tiver os seus 20, 25 anos. Porque estará ali. Foi assim com Marta e com Maria. Ficar aos pés de Jesus em casa fez diferença no dia em que as duas tiveram de enfrentar a dura e a terrível dor de perderem seu irmão. Jesus chegou, Jesus fez o milagre, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas Marta e Maria nos dão uma grande lição. Viver e aprender aos pés de Jesus, em casa, faz toda a diferença. E por último, João 20, 19, já no final da história terrena de Jesus, no final já da sua presença física entre os seus discípulos, e eu digo física sim, porque é um mistério na ressurreição de Jesus, porque Tomé o tocou. Então, não sei bem como é que foi aquilo, mas Jesus ressuscitou em carne e osso. Um corpo glorificado, sim. Talvez os teólogos aí, meus irmãos e amigos, que sabem muito mais do que eu, vão ter as suas teses, mas o fato é que Jesus foi visto em carne e osso. Tanto é que os discípulos do caminho de Emaús acharam muito normal aquele homem estar andando ao lado deles naquele momento. Depois é que eles perceberam, puxa, tinha alguma coisa diferente. Sim, alguma coisa diferente existia, mas Tomé o tocou. E era tão interessante porque, mesmo carne e osso, ele adentrou numa casa, pela parede. Não sei como, mas é o que o texto bíblico diz. Diz lá em João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, no mesmo domingo em que Jesus ressuscitou, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Olha os detalhes. Tomé tocou Jesus, ou seja, era alguma coisa tangível, material. Mas Jesus transpôs uma parede, porque as portas estavam trancadas. De repente Jesus estava ali. Uau! É Ele. E o que Ele diz? Paz seja com vocês. Amados, atente para o texto bíblico. Como aqueles discípulos estavam? Amedrontados, assustados, aterrorizados, porque o que será de nós agora? E de repente Jesus entra naquela casa e diz, paz seja com vocês. Amados, não há lugar de medo e terror que resista à presença gloriosa de Cristo. A casa em que Jesus está se transforma em lugar de paz, pois Ele vem e manifesta a sua paz. Eu quero desafiar este povo amado, meus irmãos, minhas irmãs, nossa família inteira,
a resistir às ciladas de Satanás, a abrir as portas e janelas para que o Senhor Jesus entre em sua casa, para que sua casa se transforme em habitação do Deus vivo, onde reine a paz, onde se aprenda, onde tristezas sejam restauradas, transformadas em alegria, onde se experimente a graça que aceita, que encoraja, que paga o preço, que não desiste. A presença de Jesus que faz milagres, a presença de Jesus que traz vida. Jesus deixou os céus, habitação eterna, para morar em casas, na minha casa e na sua casa. Que ao final desses 40 dias, não abramos mão da presença gloriosa de Cristo, morando em nossos lares. Para que a presença dele, gloriosa, traga paz quando houver medo, traga cura quando houver enfermidades, traga graça quando houver desprezo, traga restauração quando houver abandono, traga vida quando houver morte, traga ensino quando houver ignorância. Que a presença de Jesus seja tudo o que nós precisamos para viver. Vamos ficar de pé e vamos declarar esta canção